Olá, queridos, estamos de volta aqui na nossa oração, a hora nona. Essa oração da hora nona, hoje eu vou estar trazendo um texto de Paulo. Paulo escreve à igreja de Corinto, e na segunda carta a Coríntios, Paulo faz um texto que é bem legal da gente falar, porque tem tudo a ver com os dias de hoje. Então vamos buscar aqui em Deus orientação para nossas vidas. Vou aguardar vocês chegarem, cada um chegando eu vou cumprimentando, e vamos seguir adiante nesta nossa live, tá? Eu quero já avisar mais uma vez que eu tenho feito essas lives aqui, mas eu estou ainda no período de convalescência, né? Como sabe, fiz uma cirurgia no pé, e eu estou aqui, a posição que fico sempre é essa, né? Mas espero que esteja sendo bom a vocês aí, tá bom? Vamos seguir a orientação. Eu vou ler o texto. Eu quero falar sobre 2 Coríntios, capítulo 4, versos 8, 9, que diz assim, o texto da palavra de Deus. Deixa eu ler esse texto. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, e abatidos, mas não destruídos. Bom, na verdade eu quero ficar só nessa parte do texto, porque é o que eu pretendo falar hoje, tá? O texto diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. É isso que diz o texto que acabamos de ler, texto que Paulo escreve à igreja de Corinto. Paulo está escrevendo o texto num contexto de perseguição, num contexto em que agora, mais do que antes, há uma perseguição. E aí, o processo de perseguição, no momento em que eles estão vivendo, que é o primeiro século, a perseguição é puramente religiosa, puramente tirar o grupo que começou a seguir a Jesus, porque de algum modo esse grupo que começou a seguir a Jesus, ele cresce muito e ele está começando a gerar problemas com a autoridade e o poder romano. E aí começam essas coisas, todas aquelas igrejas, todas aquelas cidades em volta de Roma, que tinham o domínio de Roma, elas começam a passar por este processo, tá? E aí Paulo escreve um texto que na verdade nada mais é que um texto de refortalecimento. Ele pede para que as pessoas sejam fortalecidos ou fortalecidas. E aí, entenda isso, Paulo pode falar isso porque ele mesmo foi um que precisou ser fortalecido em Deus. Paulo reconheceu o que é a fraqueza, ele já está agora na igreja de Corinto, já passou por alguns processos, ele já tinha passado pela sua primeira prisão, já tinha feito a sua primeira viagem missionária. Então Paulo agora, ele já pode falar um pouco sobre sofrimento, porque ele sabe o que é ser fortalecido no meio do sofrimento, no meio da dor. E Paulo foi fortalecido no meio do sofrimento, no meio da dor. E aí, ele tirou lições disso, que eu acho que a gente precisa aprender a tirar lições. Muitos de nós lemos a Bíblia, estudamos a Bíblia, encontramos palavras de autoridade, de poder na Bíblia, só que nós não absorvemos determinadas coisas que a gente enxerga na Bíblia. E aí, Paulo aqui, ele conseguiu encontrar no meio do sofrimento, no meio da dor, no meio da perseguição e tudo mais, ele consegue encontrar coisas que é para ele motivo de fortalecimento. E aí olha o que ele diz. Ele diz assim: em tudo somos atribulados, ou seja, quando a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, significa que o mundo ou as coisas que acontecem, de modo geral, vão sempre trazer processos de atribulações em nós. Nós vamos sim ter problemas, nós vamos sim ter dificuldade, nós vamos ter dores, nós vamos passar por processos de sofrimento, tudo isso. O problema é que a gente não quer enxergar essas coisas, a gente acha em todo o tempo que o processo do viver é buscar em todo o tempo uma felicidade, que é lindo, que é maravilhoso, mas eu costumo dizer, e já disse aqui, que de fato e de verdade felicidade não existe. Eu já falei algumas vezes, algumas pessoas acham que isso é uma tese errada, mas eu a explico de forma clara,
que felicidade, na verdade, é uma busca que a gente acaba tendo, e nessa busca, a gente acaba virando escravos dessa busca, achando que a felicidade existe. Na teoria do Carpe Diem, o que fala, eu acho que é muito mais coerente, porque a vida é feita de um compêndio de momentos felizes, de momentos alegres. Então, se você se fortalece, busca momentos alegres, busca viver hoje um dia de alegria, cada dia viver um dia melhor, buscar viver sempre aquilo que te fortalece, buscar coisas que te fortalecem, absorver coisas que te traz alegria, você vai ter um dia feliz. E cada dia, cada momento feliz que você viver, cada momento feliz vivido, é o que vai trazer em você o que chamamos de felicidades. Então, felicidade nada mais é de que o compêndio de momentos felizes vividos. O problema é que nós, com muita categoria, absorvemos os momentos de dores, mas não absorvemos os momentos de alegria. Às vezes, coisas simples mesmo, coisas que a gente faz num dia, que traz para nós alegria, e às vezes é sentar simplesmente num lugar e apreciar aquilo que de verdade a natureza, por exemplo. Eu às vezes, com pouca coisa, eu tenho aqui a Julie, a minha Golden, né? E às vezes eu quero conversar com a Julie, e aí eu deixo e converso com a Julie, e eu converso com ela, e eu faço disso um bom momento para mim. Parece tudo isso muito inocente, mas não é. A gente perde tempo vivendo momentos de brigas, a gente perde tempo vivendo momentos de discussões, a gente perde tempo vivendo momentos de querer ter razão, a gente vai perdendo momentos com isso, e a gente acaba com isso trazendo peso para a nossa vida. Então o Paulo está dizendo o seguinte: a vida ela vai sempre querer atribular você, ela sempre vai querer, é normal isso, você sempre vai ter notícias ruins e tal, mas ele diz uma coisa que eu acho muito legal, ele fala assim: mas isso não é para deixar você angustiado, não é para deixar você angustiado. Então, sabe o que eu entendo? Que a angústia que sentimos, ou quando somos angustiados, é porque queremos ser. A gente absorve aquele momento ruim. Certa vez eu atendo pessoas que me surpreendem com as atitudes delas. Por exemplo, quando eu dou uma folha de papel e peço para escrever todos os momentos felizes que viveu na vida, e dou 3, 4 folhas para escrever os momentos ruins da vida. É impressionante que a pessoa não consegue preencher uma folha com momentos felizes e preenche as 3 folhas com momentos de tristeza. Eles nos marcam mais, mas é porque nós decidimos isso. Então, Paulo está dizendo, nós vamos ser atribulados, mas não há necessidade de, com isso, ficarmos angustiados. Passa por cima e vamos trabalhar e vamos fazer outra coisa. É isso que Paulo está dizendo. Aí ele diz assim: perplexos, mas não desanimados. Ou seja, tem coisa que acontece que é para nós uma perplexidade mesmo. Tem coisa que acontece que você fala: não, como pôde isso acontecer comigo? Né? Você diz, mas como pôde fazer? Principalmente ontem eu falei sobre a questão das pessoas, da gente, das perspectivas, né, do que a gente faz para as pessoas, e acaba sendo, de algum modo, a gente acaba sendo enganado, Então, tem coisas que a gente fala: por que fez isso comigo? Por quê? Né? Você fica com essa pergunta dentro de você. E é normal bater um desânimo. É claro, é normal. Você não espera isso, você não espera que a vida te trate assim. E você acaba sendo tratado assim com a vida, e há um ato de perplexidade em nós nesse instante. Mas Paulo também está dizendo, mas isso não é para te desanimar. Ao contrário, isso é para te fortalecer, isso é para te animar. Sabe? Eu quando ouço a história de se você observar as histórias que nós conhecemos de superação, todas elas só são chamadas história de superação porque em algum momento alguém ficou perplexo com uma situação com a qual não esperava. E aí não desanimou. Foi para dentro, partiu para cima, criou novos focos. A vida é feita disso, de criar. Você tem que viver focos.
e cada vez mais novos focos, mas sempre com a proposta de ir adiante, com a proposta de crescer, com a proposta de aprender, com a proposta de viver cada dia mais maduro, mais saudável. Essa sim é a proposta da vida para nós. Por isso que Paulo está dizendo, não deve existir motivo que te desanime. Ah, mas às vezes olha, o desânimo momentâneo é profundamente natural, como a tristeza momentânea é natural, como todos esses sentimentos momentâneos são naturais. O que Paulo está orientando é que você não deve viver isso, você deve passar por isso, como passamos por várias dificuldades e luta na vida, mas é passar e pronto. Eu costumo dizer que você olha para trás, tanto problema que você passou, e você vai vivendo eles, vai vivendo, quando eles chegam, parece que você não vai nunca conseguir suplantá-los, parece que eles vão te consumir, parece que é o problema que vai destruir a sua vida e tal, e depois passa os dados, passa os problemas, passa a situação, e daqui a pouco você olha para trás e você venceu. E aí, na pior das hipóteses, você vai dizer assim, puxa, eu fiquei mais forte. Então ele acabou de algum modo te ajudando. Então Paulo está dizendo isso, não desanime, não encontre motivos para desanimar. O desânimo é uma proposta, você aceita ou não, tá? A gente às vezes fica desanimado por coisas que acontecem, fica desanimado por coisas que chegam até nós, mas essa é a hora, é exatamente nesta hora que você deve suplantar. Essa é a hora. Eu costumo dizer que o desânimo é um sintoma que Deus está dizendo para mim e para você, olha, está chegando o desânimo, é melhor você começar a tomar um rumo, né? Eu vejo que na Bíblia há vários temas que a gente encontra de pessoas que já estavam desanimadas, e no momento do desânimo Deus chama, olha, vamos que levanta. Assim foi com Elias na caverna, assim foi com um Eliseu diante lá do rei, assim foi com Gideão debaixo do carvalho, assim foi com Davi, assim foi com Daniel quando foi levado para Babilônia. É nesta hora que Deus bate nas costas e diz, vamos, chegou a hora de levantar e vamos seguir. Paulo aprendeu isso, a gente não aprende porque a gente não quer. Paulo tem nos ensinado isso e ele acabou passando isso para nós. Ele diz também, perseguidos, mas não desamparados. É também uma coisa muito comum. Às vezes sofremos um processo de perseguição. E toda vez que sofremos um processo de perseguição, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é, estamos sozinhos. É impressionante. Toda vez que sofremos qualquer processo de perseguição, imaginamos estar sozinhos. O que Paulo está dizendo não fomos desamparados. Calma. É só um processo de perseguição. Passa, acaba. É isso que ele está dizendo. Então não tem para que ficar, por conta da perseguição, se sentir solitário, sozinho, desamparado. Não. A gente precisa parar com essa nossa mania, que isso na verdade é uma mania, de tudo que acontece para nós, buscamos dentro de nós sentimentos ruins, sentimentos que nos enfraquecem. Todo embate, a gente vai buscar coisas ruins dentro de nós. A gente não consegue usar os embates a nosso favor. A gente acaba sempre usando para buscar uma sensação ruim, um sentimento ruim, uma forma ruim de lidar com as coisas. Paulo está dizendo que não é assim que se vive. E aí, ele termina dizendo assim, abatidos, mas não destruídos. E isso também é uma outra instrução de vida, tá? Paulo arrancou isso de Provérbios, tá? Todas essas orientações que Paulo está dando, ele arrancou do livro de Provérbios. E aí, quando ele está dizendo abatidos, mas não destruídos, é como na guerra, tá? Toda guerra é feita de batalhas. E às vezes você perde uma batalha no meio da guerra, mas você não perde a guerra. Tá? Quando a Polônia perde a guerra, que foi o primeiro país a perder a guerra no movimento nazista da Segunda Guerra Mundial, a Polônia achou que a partir dali não existiria mais. Bom, quero dizer para vocês que a Polônia passou a existir, a partir dali passou a ser conhecida e tudo mais. Porque uma batalha perdida não significa uma guerra vencida. Tá? Uma batalha perdida é só uma batalha. A guerra é feita de dezenas de batalhas e por essa razão a gente precisa começar a trazer isso para a vida. Lá no livro do Arte da Guerra, a gente também aprende isso, aprende a lidar com isso, aprende a entender quem são de fato os nossos
inimigos. E às vezes, os nossos inimigos somos nós mesmos, tá? Eu tenho uma mensagem, se tiver oportunidade, em algum momento prego para vocês, em que eu digo que os nossos maiores inimigos somos nós mesmos. Nas avaliações que fazemos de nós, a avaliação que fazemos da nossa capacidade, da avaliação que fazemos da nossa perspectiva de vida. Ontem atendi uma pessoa aqui e eu disse, e estava um pouco confuso, e aí eu disse para ele, o único problema é a visão. E aí eu dei a orientação do texto de Paulo. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, junto ao governo romano, ele foi criado junto ao governo romano, chefe da guarda pretoriana, e ele criado com uma religião judaica. E Paulo então conheceu a Torá, conheceu os livros dos profetas, ele conhecia isso com profundidade, ele foi criado nisso. Então, quando Paulo vai contra aos seguidores de Cristo, ele na verdade ele estava defendendo aquilo que ele acreditava. Certo ou errado? Isso não importa. O que importa é que ele estava defendendo aquilo que ele acreditava. Então muita gente não entende por que quando Paulo tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco, a primeira coisa que Deus faz é tirar de Paulo a visão e ele fica cego por algum período. Esse período que Paulo ficou cego foi exatamente quando ele volta a enxergar, ele volta com uma nova visão. O que isso tem a ver com o que estou falando hoje? Que Paulo, ele tinha os motivos certos. Ele tinha o seu ânimo certo, ele tinha a sua dedicação certa, ele só tinha a visão errada. Deus entregou para ele a visão correta. A partir dali, Paulo passou a ser o mesmo Saulo que era antes, só que agora com a visão adequada. Eu estou trazendo para você que às vezes a maior dificuldade na sua vida não é só o viver, é você ter condição e capacidade de enxergar a vida assim como ela é, ou enxergar a sua capacidade, é enxergar quem de verdade você é enxergar aonde exatamente você quer chegar, é enxergar o que você pretende com a vida. Essas coisas ou essas visões, nós somos literalmente míopes, e é isso que a gente precisa. Então, para enxergar a sua visão, mas eu quero então aprender a enxergar a minha visão, ela tem que partir primeiro dentro de você. Quem sou eu? O que eu faço por mim mesmo? Quais são as coisas que me agradam? Pega uma folha de papel e começa a escrever quais as coisas te agradam, quais os caminhos você pretende chegar para alcançar as coisas que te agradam, e a partir dali você pode começar um processo de oração em Deus e começar a buscar em Deus, e Deus vai te entregar uma nova visão. Paulo volta com uma nova visão e ele conquistou, tá? O termo cristão que nós tanto usamos, ele na verdade não existia, foi um termo criado por Paulo. Então Paulo é que criou o termo cristão, a partir do momento em que ele começou a conquistar pessoas para Cristo. Então, em nome de Jesus, entenda isso, o que falta às vezes na nossa vida, na sua vida, é sim você abrir os olhos e enxergar de fato o que você quer. Muita gente perdida, aí eu sempre falo isso, o ruim da pessoa perdida é que quando você está perdido, qualquer direção serve. Não, queridos, quando você está perdido, você tem que se encontrar. Não tem que qualquer direção serve. Você tem que se encontrar. Ainda que erre, ainda que bata em portas erradas, ainda que caia e levante, mas você precisa se encontrar. Esta é a proposta que Deus tem para a minha vida, para a sua vida e para todos nós. Tá? E olha que eu nem falei de missão, pode ser que fale em algum momento, ainda nem falei de missão. Hoje quero orar por isso, quero orar que Deus abra a sua vida, a sua visão, para que você enxergue a vida. Eu quero orar para que Deus te abra a sua visão para que você enxergue. Eu quero aproveitar a oportunidade para contar um testemunho, estou autorizado a contar um testemunho. Não vou citar o nome, obviamente, porque nós estamos no espaço público, então não vou citar nome, mas uma pessoa esses dias veio falar comigo, esteve comigo aqui e disse: olha, eu queria dizer para o senhor algo que aconteceu na minha vida. Ele disse: o senhor ministrou para abrir a minha visão, e no dia que o senhor orou para que Deus abrisse a minha visão, eu passei a enxergar a vida de forma diferente, eu passei a enxergar o mundo de forma diferente. E eu tenho visto o crescimento dessa pessoa, né? Ele é um senhor, mas eu tenho visto o crescimento dele. E ele diz:
Olha como eu cresci a partir dali, porque minha visão mudou. A visão de mundo precisa mudar. Então, em nome de Jesus, hoje eu quero ser profeta na sua vida, eu quero ministrar para que, para que Deus abra os seus olhos. Eu quero ministrar para que Deus, assim como fez com Paulo, que abriu a visão de Paulo, abra a sua visão. Assim como Deus fez com Ezequiel, que abriu a visão de Ezequiel, ele abra a sua visão. Assim como Deus fez, que abriu a visão de Jacó, que ele abra a sua visão. Assim como Deus fez, que abriu a visão de Zedequias, ele abra a sua visão. Assim como Deus fez, que abriu a visão de Gideão, ele abra a sua visão. Assim como Deus fez, que abriu a visão de Pedro, ele possa abrir a sua. Termino esse testemunho dizendo o seguinte: Pedro andou com Jesus fazer milagres, Jesus fazer tantas coisas, mas assim que Jesus partiu, Pedro pegou a rede e voltou para o mar para pescar. E aí Jesus falou: Pedro, Pedro, não foi para isso que eu te chamei, apacenta as minhas ovelhas. E entregou de volta a missão para Pedro. Pedro largou de volta as redes e voltou a fazer aquilo que Deus mandou ele fazer, porque nunca é hora de desistir. Deus está aqui falando com você, vai abrir a sua visão. Naquele momento, Jesus abriu a visão de Pedro e Pedro entendeu que como pescador jamais seria conhecido, e como Pedro, caçadores de homens ou pescadores de homem, ele seria conhecido no mundo inteiro. Então entenda isso. Deus vai abrir a sua visão. Eu quero que você agora fique ligado em Deus, fechando seus olhos. Esqueça problemas, esqueça suas dificuldades, esqueça suas lutas, esqueça tudo isso e fique apenas com a sua visão voltada para o Senhor. Você vai fechar os seus olhos e eu quero que Deus traga imagens enquanto oro. Eu quero que Deus traga imagens ao seu coração. Você vai ver imagens, filmes vindo de direção a você. Eu quero que você absorva cada imagem que Deus vai te entregar. Eu quero que você absorva cada filme que Deus vai te entregar enquanto eu oro, porque Deus, nesse propósito, está abrindo a sua visão. Eu quero orar para Deus abrir a sua visão. Feche seus olhos e vamos comigo nesta oração. Pai querido e amado Deus, glorioso e santo Jesus, Senhor, eu quero ministrar aqui na vida dessas pessoas como profeta que sou do Senhor. Eu quero ministrar que as visões sejam abertas. Porque, Pai, temos o cacuete, o defeito de enxergar sempre as coisas ruins e absorver as coisas ruins e até as sensações ruins a gente absorve para nós. E isso vai fazendo uma visão muito embaçada, uma visão muito sem direção, uma visão muito ruim para nós. Por isso, Deus, em nome de Jesus, a minha oração hoje é para abrir a visão do teu povo. Começa, Deus, neste momento, ó Pai, como sei que tu fazes, a entregar a visão a cada um, que irmão e irmã que aqui está, ó Deus. Vai abrindo os olhos, meu Pai, mostrando as imagens que está vindo na mente agora, Senhor, porque o Senhor usa a mente humana, Pai. Por isso, vai mostrando as imagens. Igreja amada do Senhor, vai recebendo as imagens que Deus está enviando à sua mente, ao seu coração. Essas imagens é Deus te mostrando, é Deus abrindo a sua visão, é Deus mostrando a você aquilo que Ele pretende, é Ele mostrando o que você deve fazer, é Ele mostrando aquilo que você precisa enxergar. Por isso, igreja amada do Senhor, começa a enxergar estas visões que Deus está entregando agora, estes filmes que Deus está entregando, que parece bobagem, mas não, eles estão vindo diretamente do mundo espiritual até você, e está sendo colocado na sua mente, no seu coração por Deus, e é por isso que eu estou orando. Deus, abra a visão destas pessoas, que elas possam, meu Deus, enxergar a vida diferente, ó Deus, que elas possam, meu Senhor, enxergar a vida pelo lado que é mais forte, que possam enxergar pelo lado que é da essência, pelo lado que é do poder de Deus, que possam enxergar a vida com um pouco mais de leveza, Senhor Deus. Há pessoas que absorvem excessos de responsabilidades. Não é necessário isso. Não há necessidade de tanto peso sobre os ombros. Por isso, meu Deus, alivia os fardos, meu Pai. Em nome de Jesus, começa a mostrar uma vida com mais leveza. Começa a abrir a visão para que as pessoas comecem a se dedicar naquilo que é importante. Comece a dedicar o seu tempo naquilo que importa. Começa
Começa a fazer as coisas imediatas naquilo que é urgente, ó Deus. Começa a ensiná-las, ó Deus, cada um de nós aqui, a seguir exatamente aquilo que importa para nós, Senhor. Pai, no nome de Jesus, que cada irmão que aqui está, cada irmã que aqui está, possa receber do alto do céu, possa, Deus, enxergar, ó Deus, com clareza a visão que tu tens para cada um deles, meu Pai. Deus, arranque todo o peso, Senhor, arranque toda a dependência no meio de nós, porque queremos de verdade, meu Deus, depender do Senhor, queremos de verdade depender do seu poder, queremos de verdade, meu Pai, depender da sua ministração sobre nós. Por isso eu ministro, Deus, sobre a vida deste povo, eu ministro dizendo, Senhor, em nome de Jesus, traga sobre o teu povo uma nova visão, e que todos tenham a visão aberta a partir de hoje, no nome santo de Jesus, a quem pertence, Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Entenda isso. Paulo estava passando uma visão. Paulo, que fala de renovação da mente, ele estava passando uma visão para a igreja de Corinto. Olha, eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei que está difícil a perseguição, eu sei tudo isso, mas nós não seremos destruídos, nós não estaremos desanimados e não seremos pessoas angustiadas. E esse é o recado de Paulo para a sua vida. Você não precisa ser angustiado ou angustiada. Você não precisa ser desanimado ou desanimada. Você não precisa se achar destruído ou destruída. Porque você tem e pode reconstruir todas as coisas. Então, em nome de Jesus, que Deus possa te orientar melhor. Que Deus possa falar com você. Absorva tudo aquilo que Deus colocou na sua mente, porque essa é a visão que Deus te entregou. E a partir de agora, abra os seus olhos. Abra de verdade os olhos espirituais. Todos os dias em suas orações, não esqueça de dizer ao Senhor, Senhor, abra minha mente, abra meus olhos, abra para que eu possa ver, Senhor. Em nome de Jesus. Quero impetar a bênção de Deus sobre a tua vida e agradecer a Deus por esse momento que estamos vivendo juntos aqui. Feche teus olhos, faça assim com a mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e Ele dê a paz. E a graça do nosso Senhor e Salvador e o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito do Senhor seja com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje é sexta-feira, temos agora o final de semana adiante. Use este final de semana com alegria, com paz. Esteja perto de pessoas a quem você ame. Abrace o maior número de pessoas possível. Traga amor e carinho a cada um que está perto de você. Dê valor às pessoas que estão perto. Traga cada vez mais as pessoas de perto para viver o melhor da vida com você. E vive bem, como o melhor, faça o melhor, absorva cada momento da vida, absorva esse final de semana com alegria e com paz. Faça dele o carpe diem de todo o tempo, todo momento, para que você seja feliz. Deus abençoe a todos. E amanhã, segunda-feira, estou aqui de volta na oração da hora nona, às 3 da tarde, esperando você, eu e você, para juntos termos esse momento com o Senhor. Porque aqui eu sempre digo, juntos somos mais fortes. E com Deus somos mais do que vencedor. Tenham todos um bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Deus abençoe e fiquem todos com Deus.